Então vamos agora ver como é que funciona a implementação de um TAD simples, que seria o TAD ponto, que a gente começou logo no início dessa aula. Lembrando de alguns vídeos atrás, entendeu? Qual é a ideia do TAD? Você vai ter dois usuários, ou duas pessoas, por assim dizer. Tipo, o usuário do TAD, que é quem vai usar aquele código. Vocês usam TADs de certa forma direto. Só o fato de você usar tipos e realizar operações tipo soma, subtração, multiplicação e tal, você pode se ver como um usuário de um tipo abstrato de dados, mas esses são tipos simples, que são representados por primitivas como inteiro, double e o float em C ou C++. E você tem a pessoa que é o programador do TAD, entende? Que é quem vai criar esse TAD ponto ou o TAD conjunto, como a gente falou no último vídeo. E aqui no meio, a especificação é o contrato que vai unir essas duas pessoas. Entende? Então, sempre que você vai criar um tipo abstrato de dados, você tem que fazer duas perguntas. Entende? A primeira é como você vai organizar a memória para esse tipo. Só que a mais importante é a segunda, que é exatamente quais são as operações e os contratos que esse tipo tem que suportar. De certa forma, depois que você tem as operações, é que você pode partir para organizar a memória. Só que isso nem sempre é verdade, porque assim, como alguns de vocês vão ver no próximo semestre, dependendo da forma que eu organizo a memória, o meu TAD vai ser mais rápido ou mais lento e mais útil em um caso ou outro. Então, embora a segunda pergunta tenha mais a ver com a noção do que é um TAD, que são apenas operações, a primeira sempre é bom de se fazer também, para realmente implementar esse TAD. Né? E a gente pode começar a pensar agora, como é que eu vou fazer um TAD ponto? Entende? Tipo, nesse caso, dá para começar pensando na memória, né? O que é um TAD ponto? São dois eixos, x e y. Então, quais dados nós temos que representar? O valor no eixo x e o valor no eixo y. Entende? E só para deixar claro, sempre que eu faço um struct um pouco mais inteligente, que implementa um TAD, eu coloco o P maiúsculo como nome e eu não uso aquele T. Aquele Tzinho eu uso para struct sem operações ou sem métodos, como vocês vão ver já já. Tudo que eu estou falando dessa forma de escrever código são práticas que cada pessoa tem a sua um pouco diferente. Entende? Eu também gosto de colocar os dados que vão ser representados pelo TAD, começando com um underscorezinho ou com um subscrito aqui, como vocês podem ver. Isso não é necessário em C++, não. Eu só gosto de fazer isso, porque eu deixo claro que isso aqui é a memória, ou isso aqui são atributos do TAD, que eu, como usuário, não preciso saber. O que eu tenho que saber são as operações. Mas eu vou começar aqui com os dados, que é o double valor no eixo x e o double valor no eixo y. Isso aqui são nomes dos atributos. Aqui é só um underscore para simplificar a minha vida. E até agora, vocês conseguem perceber, né, que a gente está começando apenas com o struct. Diferente de C, a gente não tem que se preocupar com o typedef, para definir o struct. Mas o que é mais bacana quando você vai para uma linguagem como C++, é que você pode associar funções, que nós vamos chamar de métodos, ao seu struct, entende? Tipo, então vamos para o segundo problema. Qual é o problema? Exatamente quais são as operações que um ponto suporta. Então a gente tem que primeiro que inicializar o ponto com valores de x e de y, tem que realizar operações como translação, rotação e talvez imprimir o ponto na tela para o usuário pode ser uma coisa também bem interessante, né? Aí olha que bacana a linguagem permite para a gente fazer. E aqui é o primeiro código que vai mudar um pouco o pensamento que vocês viram em C, né? Embora o cout, por exemplo, para imprimir, é uma forma de imprimir diferente do printf, né? O comando é o mesmo, a ideia é a mesma, né? Aqui a gente tem um struct, ponto, e esse struct, ponto, tem dados, mas tem operações, entende? Eu defini um código imprime dentro desse struct, ponto. E olha como a coisa fica interessante, né? Isso aqui é uma operação void, é uma função, igual você define uma função qualquer, void. Ela tem um nome, ela pode receber argumentos, aqui não recebe nenhum.
argumento, entende? Só que observe até pela indentação e pelas chaves como essa função está dentro do ponto. E observe também, mais interessante, que essa função ela consegue acessar x e y, entende? Mesmo sem receber nada nela. O que funciona na prática? Toda vez que você instanciar um ponto, esse ponto vai conseguir acessar o seu valor de x e de y. Então, isso é um código que chega mais perto do mundo de orientação a objetos. Na verdade, isso aqui já quase é uma classe que vai virar objetos na memória, que vai ser assunto das próximas aulas. Tá? Então, perceba que a função não recebe nada. Eu não estou mostrando os imports aqui, só para ficar mais claro no slide o que eu tenho. E como é que isso funciona na memória, né? Então, se a gente pega o nosso main, que apenas declara um ponto da forma que está aqui, assim como eu mostrei alguns slides atrás, na hora que eu instanciar esse ponto, ele vai para a pilha, porque eu não fiz new, entende? E vocês veem que ele ocupa duas regiões na memória. Agora, o que a linguagem como C++ faz é que ela tem um truque que é muito bacana, que assim, várias linguagens orientadas a objetos fazem a mesma coisa, é que junto desse tipo, na memória, eu também insiro, então ela ocupa um pouco mais do que esses dois espaços, eu também insiro uma referência, ou um ponteiro, para uma função, entende? Se você conhece ponteiro para funções, é mais ou menos isso. Se você não conhece, não se preocupe. Aqui é um detalhe um pouco mais baixo nível de C++, mas ajuda o aluno às vezes a entender o que está acontecendo. Entende? Então, na memória, existe código que foi compilado, mas eu falo, olha, esse ponto imprime, ele tem um código associado a ele. Entende? E esse código existe apenas para esse tipo. Você pode ter uma função imprime com o mesmo nome para outro tipo, e você pode ter uma função imprime que não é associada a struct nenhum. Mas aqui, como eu fiz o código com imprime dentro das chaves do struct, né, eu associei uma função para este tipo. Entendeu? E por baixo o que acontece é que C++ tem o que é chamado de uma vtable, que guarda as funções ou métodos que pertencem ao struct. Aí o que é bacana, sempre que eu chamar uma função naquele struct, entendeu? Eu vou chamar essa função e é como se eu passasse para ela meio que magicamente os dados que tem no struct, que é o x e o y aqui. Entendeu? E essa chamada de métodos, entendeu? Método é um termo que eu uso para funções ou procedimentos, mas é o termo mais correto quando a gente entra no mundo de orientação a objeto. Bom, só para deixar claro que isso é uma chamada de método, entendeu? E isso vai facilitar a nossa transição para classes, que é um assunto futuro. Agora vamos dar uma olhada como isso acontece na memória. O problema é que nesse momento os diagramas de memória eles podem ficar um pouco mais complicados. Mas aí eu mudei um pouquinho meu diagrama e como é que ele funciona aqui. Existe a função main, que está na pilha, lembra que ela já foi empilhada, certo? E a função main tem uma variável P1, entendeu? E essa variável P1, como é um tipo ponto, tem um x e um y. Não estou mais preocupado em necessariamente mostrar os endereços, não. Nessa linha aqui, eu acessei o x e setei para ser igual a 2. E na outra, eu acessei o y e setei para ser igual a 3. Então, na pilha, o ponto agora tem o valor 2 e 3. No momento que eu chamo a função imprime, eu entro aqui na função imprime como tá. Essa função imprime, ela foi chamada para o struct P1. Como ela foi chamada para o struct P1, ela tem acesso ao x e o y do struct P1, podendo assim imprimir na tela o xval igual a 2. Eu cortei o y só para caber no meu exemplo. Então, ao chamar o método, nós usamos a memória que foi alocada para aquele struct. Isso é o objeto da orientação a objetos. Né? A gente vai chegar nesse termo já já, mas a gente constrói um pouco as ideias aos poucos. Então, em alto nível, é importante lembrar que os tipos arbitrários de dados são dados mais operações.
Os dados são mutáveis, ou seja, eles guardam um estado. E essa noção de estado, ela é muito importante. Tipo, muito dessa matéria tem a ver com o estado na memória. Como vocês viram já alguns vídeos, né? Eu venho mostrando a memória por um motivo também. Porque um programa, ele parte de um estado para o outro, através das suas operações. O que a gente está fazendo agora é permitindo que você guarde o estado junto do struct. Então você manipula o estado daquele struct, que, de certa forma, é o estado de um objeto. Vocês podem também criar structs no heap. Então, só para deixar claro como é o meu diagrama aqui, existe uma variável P1, e essa variável P1 ela foi no stack, eu não declarei com new. E existe uma variável P2, que eu usei o new, que mora no heap. Tem um erro nesse código, que eu não fiz o delete, mas basicamente eu tenho agora dois tipos, ponto, em locais diferentes da memória, e note que o segundo tem um xval igual a 9 e o yval igual a 9. E lembrem também de PDS1 que quando eu tenho um struct e eu acesso ele na pilha, eu não criei com new para ser a alocação do núcleo de memória, eu uso ponto. Quando eu tenho um ponteiro para um struct, eu uso a setinha como o acesso. Quando eu chamar de método, entende? Cada chamada vai ser na memória que foi alocada, como eu falei, e não importa se isso foi no stack ou no heap, entende? O método está no canto e ele sabe que é um método de ponto. Se o ponto mora no heap ou no stack, é um outro problema. E o que é importante aqui é pensar que essa chamada de método opera em cima do estado. Então é isso. Obrigado.